O André vai continuar conosco aqui no palco e convido para que possamos fazer o painel de número 5, a gerente de sustentabilidade da Copersucar, Beatriz Millier. Bia, muito obrigado. Seja bem-vinda à nossa presidente prudente, mais uma vez. Esse é um painel importante, né? Quando a gente estava discutindo o escopo, nós tínhamos uma série de opções e uma delas é a agenda ESG, que é algo que está super forte hoje e nada melhor do que fechar vários exemplos que a gente viu, né, ao longo desse evento com alguma coisa juntando tudo isso, né? O que tem em comum em todas as palestras, em todas as discussões e os debates que nós tivemos hoje? A questão da sustentabilidade. Todos os produtos aqui apresentados, todas as oportunidades aqui discutidas, eles têm algo em comum, que é a sustentabilidade. Todos eles vêm da cana e volta para a cana numa estratégia de economia circular. É esse o objetivo desse painel. E aí a gente tem a Bia aqui que vai contar um pouco para nós essas experiências que a gente tem em outros lugares, como a gente conecta tudo isso, e principalmente o que a gente está esperando para o futuro, né, Bia? Tem muita coisa boa aí, por favor. Muito obrigado. Obrigada, André. Eu vou falar aqui de pé, porque acho que vai ficar mais fácil. Primeiro, eu queria agradecer aqui ao EPP, a Cocal pelo convite, Sinai, eu acho que é um evento maravilhoso. Fico feliz de ver que ainda está todo mundo assim já na hora do almoço, com fome, mas ainda aqui prestigiando e ouvindo um pouquinho desse universo de biometano e de novas oportunidades. Eu não vou falar especificamente do biometano, eu vou falar sobre sustentabilidade em geral. Eu sou, como vocês viram, sou Beatriz Millier, sou gerente executiva de sustentabilidade da Copersucar, e aí eu vou explicar rapidamente, primeiro, o que é Copersucar e quem é Copersucar e por que eu estou aqui falando, e aí a gente entra aqui num pouquinho desse histórico da evolução da sustentabilidade do ESG e desmistificar alguns pontos aqui para vocês. Então, a Copersucar é uma empresa, uma sociedade anônima que tem um histórico lá de trás, mas a Copersucar Sociedade Anônima foi criada em 2009 e hoje aqui tem um leque de negócios relacionados à Copersucar. Então, o que a gente tem aqui, né, de comercialização de etanol e de açúcar e que tem evoluído. Então, a gente tem hoje aqui açúcar para o mercado interno, açúcar para o mercado externo. Vou falar rapidamente aqui dos números, tem até um outro slide, mas daí eu já passo aqui o outro slide. A gente representa aqui para o mercado interno, em relação a produtos, açúcar, que passa pela Copersucar, praticamente 1/3 do mercado interno brasileiro, e quase 1/3 ou 25%, algo muito perto disso, do mercado global de açúcar. Então, quase que 1/3 do açúcar comercializado no mercado global, né, mercado livre global de açúcar, passa aqui pela Copersucar. Temos uma joint venture com a Vibra, que é a parte de comercialização de etanol, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A EcoEnergy, que é uma empresa americana que foi adquirida pela Copersucar. Hoje a Copersucar tem 100% da EcoEnergy, que é uma empresa que também ela tem muita sinergia com a Copersucar, porque ela também é uma grande comercializadora e também foca na parte de transição energética. Então, quando a EcoEnergy lá nos Estados Unidos mexe também com gás natural, o que para os Estados Unidos é uma oportunidade interessante para descarbonização. Aqui no Brasil a gente não tem isso e a gente não precisa ter isso, porque como vocês podem ver ali no slide, a gente tem ali na parte de inovação e transição energética a parte do biometano, que a gente acredita muito. Então, a Copersucar é formada por usinas associadas, que também são nossas shareholders. Cocal faz parte aqui da Copersucar. Então, nós temos aqui, em questão de usinas, são 30 usinas associadas no estado de São Paulo, 3 no Paraná, 3 em Minas Gerais e 1 em Goiás.
Nós temos também terminais, porque a parte de logística é muito importante para a Copersucar, para que a gente possa ter todos os ganhos. E isso também faz parte da sustentabilidade e são pontos que a gente tem buscado evoluir dentro da Copersucar. Aqui um pouquinho só em números, e aí eu já entro aqui na questão da sustentabilidade do ESG, porque eu acho que é o que a maioria de vocês está querendo ouvir. Mas aqui um pouquinho em números de Copersucar, são 15 bilhões de litros de etanol comercializados, que foram comercializados no nosso último ano, 8 bilhões de litros no Brasil, 7 bilhões de litros nos Estados Unidos, 30% em líder de comercialização de etanol no Brasil, então 30% de participação no mercado, 9% de participação no mercado americano. Quando a gente fala aqui de açúcar, 11 milhões de toneladas de açúcar comercializadas no nosso último ano, sendo 2 milhões no mercado interno, 9 milhões de toneladas de açúcar no mercado externo. Então, líder global na comercialização de açúcar, com 37 usinas sócias, 89 milhões de toneladas de cana moídos. Pouquinho aqui, vou falar aqui rapidamente aqui dos números. Já foi mencionado aqui anteriormente, a gente tem aqui no Brasil um programa chamado RenovaBio, que é o programa de biocombustíveis, e a cada crédito que a gente chama de CBio, significa que 1 milhão de toneladas de carbono deixaram de ser emitidos. Então, a gente tem aqui no ano passado que a Copersucar contribuiu para 5 milhões de toneladas de carbono que deixaram de ser emitidos com o uso dos biocombustíveis que são comercializados pela Coper. Aqui eu já vou entrar um pouquinho falando em certificações. Todo mundo ouve falar em certificações, em selos, em questões similares. O setor aqui sucroenergético não passa longe disso, muito pelo contrário. E nós somos muito preocupados, então aqui só um pouquinho de volumes para vocês terem alguma ideia de certificações que a gente já tem. A certificação da cana-de-açúcar em si, a mais famosa é a Bonsucro. Copersucar é um dos líderes, e dá para falar que é um dos líderes mundiais em certificação Bonsucro, porque é uma das líderes no Brasil, e o Brasil é líder absoluto em certificações de cana-de-açúcar. Então, nós temos aqui um volume e um cuidado muito grande para isso. E aí vocês já vão entender a importância que tem isso no assunto sustentabilidade, ESG e toda a evolução. Copersucar tem um relatório de sustentabilidade, daqui a pouco eu vou entrar também na deixa aqui do relatório de sustentabilidade da Cocal, mas vou falar aqui, a Copersucar a gente fala que é muito pioneira em todos os temas relacionados à sustentabilidade. O nosso relatório de sustentabilidade no modelo GRI é publicado desde 2009, o que é realmente assim um avanço. Em 2009, poucas pessoas, poucas empresas estavam conectadas em publicar, em demonstrar as suas atitudes sustentáveis. A Copersucar já está nesse movimento desde 2009, a partir do ano que vem, dando aqui um spoiler, o nosso relatório, que hoje é publicado em anos alternados, a gente vai passar a publicar anualmente. Um pouquinho aqui de projetos sociais, aqui nesse intervalo aqui 22-23, diretamente pela Copersucar S.A., a gente tem 13 projetos sociais apoiados, com 10 projetos em andamento, com mais de 1.800 pessoas beneficiadas. E aí sim, a gente entra aqui na jornada ESG, que a gente tanto ouve e nem todo mundo sabe de onde surgiu isso e por que cada vez mais a gente tem ouvido falar em sustentabilidade, em ESG, em todos os lados que a gente frequenta. Então, eu trouxe aqui um pouquinho, não vou ficar detalhando muito, mas eu acho que é bacana para a gente entender o histórico. Lá em 1972, teve a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência de meio ambiente e direitos humanos realizada no mundo. Então, foi realizada no âmbito da ONU, países se juntaram, disseram, olha, a gente precisa começar a discutir esses assuntos aqui. Não tinha nem definição de sustentabilidade ainda naquela época. 20 anos depois,
Em 1992, a gente teve o que a gente chama, né, de Rio 92, ou Eco 92, que também era muito chamada naquela época, que foi a primeira conferência realmente diretamente feita e dedicada para que os países viessem e discutissem esse tema. Então, assim, o que é a questão ambiental e o que a gente tem que fazer? A gente precisa conservar, a gente precisa trabalhar nisso, o que está acontecendo. Então, nasceu aqui no nosso Brasil esse grande tema que se desenvolveu já no ano seguinte para a criação da Convenção de Diversidade Biológica, que é a convenção da ONU que trata de todos os temas relacionados à biodiversidade. E, em 94, foi criada, a partir dessas discussões que começaram aqui no Brasil, a Convenção de Mudança do Clima, que quando a gente ouve falar e lê nos jornais, a COP de Dubai, é esta convenção aqui de mudança do clima, que nasceu em 94, não coincidentemente, mas assim, de uma forma que tem muita ligação, no mesmo ano em que foi criado o critério do Triple Bottom Line, que é quando a gente olha, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala dos 3 pilares de sustentabilidade: ambiental, econômico e social, porque quando os 3 deixam de andar junto, alguma coisa ali sai do prumo e não entra em equilíbrio. Então, para haver realmente um equilíbrio, a gente não pode esquecer de nenhum desses pilares. Às vezes, a gente vê ali, em alguns discursos, ou em algumas ações, em alguns compromissos, que fica desbalanceado. No final, tem que estar 100% equilibrado essa distribuição entre os 3 conteúdos, e, principalmente, a gente não pode deixar o econômico sair desta equação, porque sem o econômico a gente não consegue atingir os padrões ambientais e sociais que todos desejamos. Em 2004, quem entrou para essa grande discussão foi o Banco Mundial, a convite muito do Pacto Global. Então, Pacto Global e Banco Mundial se juntaram. Por quê? Porque o ponto é, se a gente mantém as discussões muito em âmbitos governamentais, de países, a gente vê aquele negócio, tem muita iniciativa e pouca acabativa, porque precisa envolver todo mundo que está no jogo, não dá para ser uma discussão apenas governamental. 2004, veio o Banco Mundial com o Pacto Global e publicaram aqui o documento, Who Care Wins, né? Quem se importa ganha. E em 2005, teve aqui o primeiro relatório, lançamento aqui da UNEP, o relatório Fresh Field, que começa a trazer os bancos para o mercado. 2006, aqui um grande acordo que começa a angariar os bancos para que eles olhem os quesitos de sustentabilidade. Então, o que acontece? Os bancos passam a fazer parte dessa história, e os bancos querem responder só por eles, ou querem olhar só o deles? Não, a parte de responsabilidade dos bancos justamente é trazer cada vez mais parceiros para esse jogo. Então, quando a gente olha que os bancos cada vez perguntam mais para as empresas o que elas têm feito, e empresas de todos os tamanhos, quais são as iniciativas, quais são os compromissos, o que tem evoluído, está relacionado com esse ponto aqui, que começou em 2004, 2005, 2006. Essa aqui foi a grande mudança no jogo da sustentabilidade, e aí sim que nasceu o ESG. Esse gráfico aqui, acho que está muito pequenininho, vai ser difícil para vocês verem, mas é só para a gente ver como as coisas evoluíram rápido. Porque a gente vê um gráfico que começa em 97 e termina em 2001. É um período curto aqui de tempo, mas o que a gente vê de temas que estavam lá em cima, de repente eles foram ultrapassados pelo conceito de sustentabilidade de uma forma muito rápida. Porque entendeu-se que chegou ali, finalmente chegamos à discussão que todo mundo tinha que chegar e que interessa e que começa a direcionar muito
o mundo sempre baseado nos 3 pilares. E aí, essa discussão, quando teve principalmente a entrada dos bancos, evoluiu para o ESG, que em português a gente chama, né, de ambiental, social, e aí entrou a parte da governança, porque o que querem saber é o quanto que estes compromissos, essas atitudes, têm lastro para que elas realmente aconteçam, o quanto que tem ética nos negócios das empresas, o quanto que tem transparência e método na tomada de decisão. Então, aqui é uma parte importantíssima da evolução e por isso que cada vez mais a gente ouve falar em ESG. Aqui voltei aqui só para vocês verem, eu acho que depois vocês vão ter acesso às apresentações, eu não sei, mas tem aqui todos os conceitos e todos os compromissos do setor financeiro. E a quantidade aqui nesse gráfico, quando vocês puderem ver depois mais de perto, vocês vão ver, esse gráfico aqui, eu acho que ele é legal para ver a evolução através dos anos, o crescimento de aporte de dinheiro que tem entrado nessa iniciativa, ou seja, cada vez mais bancos, cada vez mais personagens do setor financeiro aqui engajados em incorporar os temas ESG e trazer mais gente para essa discussão. Por isso que a gente vê aqui no Brasil, a gente viu em 2021, se não me engano, o próprio Banco Central do Brasil lançando critérios ESG que devem ser avaliados por comitês de crédito, por comitês de bancos. Então, quando os comitês dos bancos analisam, eles analisam as empresas que estão relacionadas a eles. A gente também viu ali o próprio BNDES no passado já colocando essa variável também na tomada de decisão. E aí a gente chega aqui nesse conceito, né, de stakeholders, que a gente ouve tanto. O que são stakeholders? Nada mais são do que absolutamente todos os interlocutores que têm, de alguma forma, uma conexão. Então, o mundo ESG, ele foi crescendo e ele foi abarcando cada vez mais gente. Há alguns anos atrás, a gente via que só empresas maiores falavam sobre stakeholders, mapa de stakeholders, relacionamento com outros. Hoje, a gente vê que é o todo, ou que cada vez mais deve ser o todo, porque essa pressão está vindo, porque a empresa, aqui é o caso da Copersucar, né, o nosso mapa aqui da Copersucar, mas vocês podem colocar qualquer nome de empresa aqui dentro, vai mudar um ou outro stakeholder, mas o ponto é, o colaborador, a outra indústria, o cliente, todos eles começam a questionar quais são os compromissos ambientais, sociais e de governança que estão sendo olhados e que estão evoluindo no mundo dessa empresa. E quando a gente olha isso, qual que é um dos pontos principais na discussão? A gente não precisa nem falar, quando a gente fala qual que é a maior questão discutida atualmente na questão ambiental? Carbono. Carbono é o que todo mundo direciona. Lógico que existem outros temas também sendo olhados, mas em volume ou em quantidade de atenção, a atenção principal é carbono. E onde que há uma grande emissão ou tradicionalmente há, porque nisso o Brasil já é uma diferença, né? No mundo onde há tradicionalmente uma grande emissão de carbono atrelado, né? Que acaba grudando ali no seu produto ou no seu serviço, na energia. E onde que é o melhor caminho para você começar ali nos seus compromissos ESG, se não o melhor, onde é um dos grandes caminhos para você começar essa sua caminhada e ser o ponto de partida disso, é na transição de energia. Eu falo que o setor sucroenergético,
ele já começa absolutamente sustentável. Eu falo que ele é sustentável antes do conceito de sustentabilidade existir, e é uma economia circular antes do conceito de economia circular existir. Mas eu acho que nem a gente tinha noção do quão circular é, porque cada vez mais a gente chega em novos bioprodutos, o próprio biometano, que antes a gente não via tão forte, hoje a gente entende realmente que é uma das forças do setor sucroenergético, é o biometano, que usa e que deixa de jogar fora ali um produtinho que de repente não era nem jogado fora porque já era usado no campo, mas daí vê que dá para voltar, trabalhar ele mais um pouco e aí depois volta para o campo de uma forma ainda melhor e ainda tem um novo produto que é o biometano. Então aqui, voltando um pouquinho, eu já vou acabar, porque eu sei que, senão, vai todo mundo morrer de fome, vai me matar. Mas esses daqui são, em números grandes, os temas que o Brasil assumiu o compromisso no Acordo de Paris, e a gente vê aqui que existe um grande compromisso de redução de emissões. Para isso, é só o governo que precisa fazer? Não, toda a sociedade precisa fazer. Por isso que, cada vez mais, o setor financeiro, os bancos pegam na mão dos seus clientes ou demandam os seus clientes para perguntarem o que estão fazendo e para motivar uma mudança de atitude. Só os bancos? Não. E aí é uma reação em cadeia. Eu falo que não existe sustentabilidade. Uma só pessoa ou uma só empresa, sozinho, não tem como fazer sustentabilidade, não tem como ser ESG. É tudo uma reação em cadeia. Estamos todos conectados. Porque, às vezes, chegou primeiro para uma grande empresa, a grande empresa assumiu compromissos e viu que ela sozinha não faz, não consegue chegar em todos esses compromissos. Por quê? Porque quando a gente olha as metodologias de medição de emissões, está lá um ponto importantíssimo, que é a sua cadeia de fornecedores. E aí as empresas vão para os seus fornecedores e falam: eu estou fazendo a minha parte, só que ainda assim a gente precisa reduzir mais. Eu preciso que você também faça a sua. E esse fornecedor chega para o fornecedor dele e fala: eu estou agora fazendo a minha parte, eu preciso que você faça a sua. E só assim que a gente vai chegar nesse compromisso de manter o aumento de temperatura global abaixo de 2 graus, com a intenção de que, na verdade, não seja superior a 1,5 graus. Isso aqui é só para mostrar, eu acho que todo mundo está super familiarizado com a quantidade de notícias que a gente vê sobre energia e emissões de carbono e a necessidade de uma transição cada vez maior e mais comprometida para a energia de baixo carbono. Que é a matriz energética do Brasil, acho que não é. E só mais um ponto que eu acho que é importantíssimo, porque às vezes a gente ouve e fala: ok, eu vou agora mudar a minha energia, ou eu tive aqui uma ideia e hoje, ouvindo tanta gente falar, e a gente falou tanto sobre biometano, e eu acho que esse daqui é um ponto importante a ser incorporado no meu produto, porque esse daqui vai baixar a pegada de carbono do meu produto, ou do meu serviço, porque serviço também entra nessa conta. Fala: não, mas eu estou preocupado, porque eu ouço muito falar em problemas ambientais do Brasil e tudo. Aqui é só para a gente mostrar, gente. Nós estamos, vocês sabem, a gente está aqui em Presidente Prudente, a gente está muito, muito longe de floresta amazônica, e a gente tem um país que é muito ainda conservado. A gente tem mais 60% do território de vegetação nativa. Então, esse é um ponto que a gente não precisa se preocupar ao optar por novas fontes de energia e, mais ainda, a gente tem um código florestal que é maravilhoso, um setor sucroenergético, e aqui eu falo principalmente aqui sobre as usinas associadas Copersucar, que é absolutamente responsável, e quando a gente faz também esse grande setor girar, a gente também ajuda
a toda a conservação ambiental, conservação de áreas de proteção, áreas de reserva legal e outras áreas e tantos outros projetos de revegetação e de reflorestamento. Tinha até aqui mais uns slides, mas eu acho que eu vou parar a apresentação por aqui para a gente poder seguir para as perguntas e a gente poder discutir um pouquinho do que eu falei aqui. Obrigada. Obrigado, Bia, pela apresentação. Fantástico, é muito gostoso esse tema, porque é um tema que a gente conversa bastante, é tudo muito novo e a gente quer saber. Uma provocação que eu tenho aqui, realmente a gente está apertado em função do tempo, mas uma provocação interessante que eu queria ouvir o seu comentário é isso, né? Nós, cada um tem que fazer o seu papel, né? Acho que foi legal essa mensagem do grande, do médio e do pequeno empresário. E também o consumidor, né? Então, é o que a gente vê que, tradicionalmente, as pessoas vão no posto, né? E eu já presenciei isso, inclusive, na nossa região aqui. E aí, a gente se induz, né? Poxa vida, como é que está a relação entre gasolina e etanol, né? E aí, se tiver lá os 75%, a gente vai para um, se tiver abaixo, para outro, e assim sucessivamente. Inclusive, já peguei até o frentista, né? Orientando ou induzindo esse processo de tomada de decisão. E o que a gente percebe é que essa relação ela é mais ou menos a mesma ao longo do tempo. Às vezes é 2% acima, 2% abaixo, mas não muda muito isso, porque são commodities e quem define isso é o mercado. Também importante nesse processo de decisão é a questão da pegada. E a pergunta para B é exatamente essa, né? Quando a gente compara a gasolina com o etanol, eles também estão empatados em termos de emissão ou não? Então, ou seja, será que temos aqui um importante critério de desempate para a gente tomar a nossa decisão? E aí sim, como consumidores finais, e todos nós aqui direto ou indiretamente consumimos um combustível nos nossos veículos, a gente possa, de alguma maneira, contribuir com tudo isso que foi falado aqui. Por favor, Bira. André, melhor pergunta. Não sei se você sabe. Eu acho que o André realmente não sabe, embora a gente se conheça. Eu tenho mestrado em energia e a minha tese de mestrado foi justamente na descarbonização via etanol. Eu acredito muito. Eu falo que desde a primeira vez que eu dirigi na minha vida, eu nunca coloquei gasolina no meu carro, é só etanol. E eu nunca nem olhei o preço, é uma questão de consciência ambiental, gente. O etanol, em média, emite menos 67% do que a gasolina emite. Então, você imagina que ao você abastecer um carro com gasolina ou com etanol, o mesmo carro, realizando a mesma distância, o mesmo trajeto, ele emite pelo menos 67% a menos. Então, você veja bem, esta transição energética já é uma transição importantíssima na tomada de decisão. E também para nós, consumidores, aqui olhando pelo lado de consumidores, né, de pessoas físicas, não só as empresas, mas como pessoas físicas, nós que somos preocupados com as questões ambientais, a gente que quando olha, fala, nossa, que bacana, a empresa X, a empresa aérea, né, que a gente vê agora, daqui a pouco eu tenho que pegar um avião e eles oferecem, você quer fazer o offset, né, você quer zerar as suas emissões, e aí as pessoas pagam a mais para fazer isso, e na hora de entrar no carro e parar no posto de combustível, acaba optando por um combustível que emite muito mais. Então, quando você coloca na conta, inclusive a conta econômica da diferença com o ganho ambiental, gente, o etanol é muito campeão, e é uma decisão fácil de fazer, está aqui à disposição de todos. Obrigado, Bia. Excelente essa discussão. E a última pergunta, em função do nosso prazo, é o futuro, né? Vem uma pergunta assim, qual é o próximo passo? O que a gente está entendendo, então, que as empresas que estão caminhando, o que a gente enxerga para o futuro nessa jornada? Perfeito. O que a gente enxerga para o futuro, assim, a transição energética é um assunto já muito presente, em que algumas empresas estão mais adiantadas, outras ainda estão no início dessa preocupação. Então, esse daqui é um ponto. O segundo passo, né, quando a gente fala de produtos aqui relacionados à cana-de-açúcar, a gente não tem só a energia, a gente tem todos os tipos de bioinsumos. Então, a gente acabou de ver aqui uma
conversa aqui com a própria Messer e que fala do carbono. O carbono verde num produto industrial é importantíssimo, né? É um bioinsumo que vem entrar no lugar de outra fonte de carbono e que vem limpar isso daqui. Então, existem outras transições. A gente, na verdade, quando a gente fala em transição energética, o que vem à cabeça normalmente das pessoas é a energia elétrica, que é muito importante realmente, sem dúvida. A energia elétrica, inclusive, de novo aqui, quando a gente fala em usinas, as usinas têm uma capacidade de cogeração de energia verde que é maravilhosa, mas, gente, não é só a energia elétrica, é a energia elétrica, todos os tipos de energia que são utilizados e todos os tipos de insumos que podem ser utilizados. Esse daqui eu vejo que é assim uma outra onda que já está aqui batendo na porta, assim. Então, quem entrar agora nessa discussão já tem que entrar com esses dois caminhos evoluídos. E eu sei que a gente está aqui em cima da hora, mas só para colocar aqui um ponto, gente, às vezes a gente acha o seguinte: mas a minha empresa, ou eu trabalho numa empresa que é média, é pequena, eu preciso me preocupar com isso? Olha, se os seus fornecedores ainda não estão batendo a sua porta de uma maneira mais incisiva para isso, eles logo estarão. E aí vai ter a vantagem quem começou antes, porque essas decisões, elas demandam tempo. Nem sempre você consegue fazer uma mudança de uma hora para outra, você vai precisar de algumas adaptações, algum planejamento. Essas mudanças, quem já tiver caminhado nessas mudanças vai ter uma vantagem competitiva muito grande frente a quem ainda não fez nada. Muito obrigado, muito obrigado. Tenho ainda algumas perguntas, mas em respeito ao tempo a gente vai passar essas perguntas para a Bia, ela vai responder e a gente encaminha para os questionadores. Para finalizar esse painel, nós queremos divulgar aqui um vídeo muito curto do relatório de sustentabilidade da Cocal. Então, na última segunda-feira a gente fez o lançamento desse relatório, mostrando, assim como a Copersucar, como parceiros e sócios que nós somos, também o compromisso da Cocal para com isso. E eu gostaria de apresentar e lançar essa campanha aqui da sustentabilidade em movimento da Cocal. Por favor. No mundo em que vivemos, cada ação importa. É tempo de repensar nossos modos de vida, de trabalho e interação com o país. E esse movimento já existe na Cocal. Somos guiados pelo propósito de aproveitar todo o potencial da cana-de-açúcar, uma das maiores riquezas naturais para a produção de alimentos e energia renovável. Essa é a energia que nos move para impactar positivamente as pessoas e as comunidades em que atuamos. Acreditamos que as pessoas são parte vital e mais importante do ecossistema produtivo que criamos. E continuamos ampliando as estratégias e programas para garantir a segurança, promover o desenvolvimento profissional, projetos sociais, diversidade, inclusão e melhores práticas de gestão contemporânea. Estamos construindo uma empresa melhor para trabalhar a cada dia. Contribuímos para a descarbonização da matriz energética nacional, operando em um modelo de economia circular que extrai o máximo da cana. Produzimos açúcar, etanol, energia elétrica, biometano, CO2 food grade e levedura seca, com investimentos constantes em pesquisa, novas tecnologias e processos alinhados aos pilares de sustentabilidade. Com transparência, ética e responsabilidade, vamos criar um mundo cada vez melhor. O futuro está em nossas mãos e vamos construí-lo juntos. Essa é a nossa jornada. ESG em movimento. Cocal. Muito bom, obrigado.
Para finalizar, pessoal, esse painel, eu queria convidá-los a participar de um estudo que a gente está desenvolvendo junto com o CIRSOP, aqui agradecer inclusive a presença do prefeito Roger, que é um estudo para a gente tentar dar o próximo passo, né? Qual é o próximo passo? O próximo passo é incluir nesse ecossistema que a gente já enxerga de conversão energética os resíduos sólidos urbanos. Então hoje nós estamos desenvolvendo um projeto, um estudo junto com o CIRSOP, para a gente conseguir enxergar as dores da nossa região em termos de geração de resíduos e como a gente pode converter, né, este waste to energy, ou seja, o resíduo para a energia, quer seja uma rota de biodigestão, quer seja uma rota de combustão. Então, vamos deixar aqui um QR Code para vocês, quem puder, por favor, né, responder esse QR Code, mostrando as dores que vocês têm, ou que vocês enxergam, para que juntos a gente consiga buscar uma solução e avançar nesse sentido de sustentabilidade, e avançar em ter uma região inovadora e próspera no sentido ASG. Agradeço mais uma vez, Bia, pela presença, foi ótimo, e eu finalizo com isso o nosso painel. Obrigado.